Olá! Bem-vindos ao Alomorph. Todo mundo já conhece esse estereótipo do chinês que fala flango, Brasil, ao invés de frango e Brasil. E todo mundo sabe que isso se dá porque no mandarim o som R não existe e o som mais próximo é o L. Então eles colocam no lugar. Mas se você já falou com o chinês, você pode ter reparado que eles falam ao invés de dado, tato. Ou ao invés de gado, cato. Por que eles falam assim? E hoje a gente vai falar disso, a gente vai passar por outras línguas e a gente ainda vai ver por que em inglês eles usam tanto ar para falar key, teeth, pie. Vamos falar um pouco de fonologia primeiro. A gente tem que saber o que são traços distintivos. E isso é uma coisa muito básica de fonologia, que é o princípio de que nós temos critérios para diferenciar um som do outro. E se você for ver esse vídeo aqui sobre o que fonemas são de verdade, que fonema não é som, isso vai ajudar muito. Mas basicamente esses traços são o que os falantes usam para distinguir um som do outro. Por exemplo, um dos traços, que é muito conhecido, é o traço que diz respeito à sonoridade, que indica se um som é sonoro, ou seja, tem traço positivo, ou um traço negativo, se ele é surdo. Então nós temos, por exemplo, t, d, k, g, f, v, s, z, sh, j. Então, o sonoro, que tem valor positivo, usa as pregas vocais z, j, d, g, enquanto o surdo não usa as pregas vocais sh, k, s. E outros sons que não usam e tem as contrapartes, uma sonora e outra surda, uma com valor positivo e uma com valor negativo. E isso é muito importante para a distinção de sons em muitas línguas. E muitas línguas distinguem dessa forma, inclusive as línguas românicas, como a nossa, o português, o italiano, o espanhol, distinguem sonoro e surdo. Mas existem muitos outros traços distintivos, entre eles o traço da aspiração. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Se a gente pensa nas plosivas, nós podemos ter essa distinção sonora-surda, que eu já falei, mas algumas línguas podem fazer essa distinção através de aspirada e não aspirada. Então, ao invés de pa, ba, ta, da, ka, ga, nós temos pa, pa, ta, ta, ka, ka. Então, a gente tem essa distinção de força. Numa língua que distingue com o traço sonoro, nós temos as que eles consideram mais fortes, p, t, k, enquanto as mais fracas, b, d, g. Mas numa língua que distingue a aspiração, as mais fortes seriam p, t, k e as mais fracas, p, t, k. Então, quando um falante dessas línguas que usam a distinção da aspiração ouve alguém usando alguma língua que usa a distinção de sonoridade, ela adapta o sistema e ouve as sonoras como surdas e as surdas como aspiradas. Faz essa distinção também, adapta essa distinção para o sistema da própria língua. Enquanto isso, na China, nós temos uma das línguas, que é o mandarim. E é a língua oficial do governo chinês, mandarim. Apesar de que na China nós temos muitas outras línguas, mesmo que o governo chinês e muitos outros governos gostem de chamar as outras línguas de dialetos. Mas o mandarim é uma das línguas da China. E o mandarim é uma dessas línguas que distingue da forma aspirado e não aspirado, p, p. E por isso que em muitas romanizações da língua chinesa, mandarim escrito com o alfabeto latino, nós encontramos diversas variantes, mas uma delas nós encontramos com o som P sendo usado para escrever a consoante P e a letra B usado para a consoante P, P. É a mesma coisa válida para K e G, para T e D. Então, as letras que para nós representam os sons surdos, para eles representam os aspirados, e os que para nós representam os sons sonoros, para eles representam os sons só surdos, sem aspiração, certo? Então, a letra B representa o som P, como em pang, ou seja, esse som surdo e não aspirado, enquanto aqui a letra P representa pang, com o som aspirado, pa, pa. E é por isso que quando um chinês vê a palavra dado, ele fala tato, porque para ele a fraca é a versão só surda, enquanto a forte é a versão aspirada, tato,
daí seria tato. E outra língua que também usa esse esquema, do mesmo esquema do mandarim, é o gaélico escocês. E o gaélico escocês, junto com o Scots e com o inglês, é uma das línguas da Escócia. É uma língua céltica, assim como o galês, que eu já falei nesse vídeo anterior. E é uma língua que usa essa distinção também de aspirado e não aspirado, para p, t, k, e usa essa mesma romanização do chinês na escrita dele. Então o próprio nome da língua, Khalek, é com k, com som k escrito em g, porque a contraparte que seria escrito com k, com c ou com k, seria o k, certo? Então faz exatamente a mesma diferenciação que o mandarim. E outra língua que diferencia isso, por exemplo, é o islandês. O islandês possui essa mesma distinção entre aspirado e não aspirado, e é uma língua nórdica, germânica. Então, por exemplo, a palavra pad que significa banho, e ela não se lê bad, se lê pad. Então, é diferente da aspiração, porque se ela tivesse um P, seria pad. E outra palavra, por exemplo, döður, que é morto, döður é com t, e não com ta, que seria se essa palavra começasse com a letra T. Né? Claro que o som vem antes, a língua vem antes da escrita, mas vocês entenderam. E isso é uma coisa muito marcante que distingue o islandês moderno do nórdico antigo lá da época dos vikings, em que seria bar e dalvr. Mas enfim, voltando ao tema aspiração. E esse é um exemplo muito bom de evolução análoga das línguas. O que isso significa é que essas línguas, apesar de não serem diretamente relacionadas, quer dizer, o gaélico, o escocês e o islandês são até mais aparentados, mas o mandarim é com certeza longe, e eles contêm a mesma característica de distinção entre aspirado e não aspirado. E isso é muito interessante, porque são processos que aconteceram separadamente. Então a evolução análoga, da mesma forma que as asas de um morcego e as asas de um pássaro, são muito parecidas, mas não tem um ancestral comum dos dois que tinha asas. Eles foram desenvolvimentos diferentes e coincidentemente iguais. O que nos leva ao inglês. Se você for ver um manual de pronúncia, por exemplo, de português ou de espanhol, mas para falantes de inglês, você vai ver que eles vão dizer, muitas vezes, que a letra P representa um som como na palavra spy. Spy. Mas por que eles não usam a palavra path como exemplo? É porque a palavra path, assim como key e teeth, são palavras que, quando são surdas no começo, são aspiradas. Enquanto em spy, por causa desse S antes, desse S antes, o P em spy não é aspirado. Então o P em path é aspirado. Em pie, o T em teeth e o K em key são aspirados no inglês. E isso é importante, por isso que às vezes alguns falantes de inglês, quando você fala pie, ao invés de pie, eles entendem buy, porque no começo essas consoantes são aspiradas, p, t, k. E essa distinção não precisa nem ser assim dual, ou por exemplo, só pode aspiração e só pode sonorização. Algumas línguas fazem as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, o grego antigo nós tínhamos B, P e P, com a letra P, que representava, e que hoje em dia esse P se tornou Fi. Ou, por exemplo, T, D e o T, que era representado pela letra Theta, que hoje em dia mudou para Th, mas originalmente era Theta. Ou, por exemplo, G, K e K, que hoje em dia virou R, mas que antigamente era K aspirado, com som K, e eram representadas com a letra P, Theta e Ki. E essas palavras gregas que tinham esse som no latim passaram para o latim e os falantes mais cultos falavam como em grego. Por isso nós víamos philosophus, que depois virou filósofo, mas que originalmente era com P. Você pode ver mais sobre isso no vídeo sobre pronúncia do latim. Então, o grego antigo distinguia sonora, surda sem aspiração e surda com aspiração. E ainda nas línguas antigas, a gente pode falar exemplo do sânscrito e do Pali. Tem vídeo sobre o Pali se você quiser, era a língua do Buda. E que decidiu fazer os dois ao mesmo tempo, mas de todas as formas. Então, não só nós temos a mesma coisa do grego, P, P e B, mas nós temos também o B, aspirado, B,
Por isso que nós temos Bhagavad Gita. Eu acho muito difícil fazer esse som, desculpa, eu tenho realmente problema em fazer ele. Mas nós encontramos todos esses sons igual ao grego, mais a versão sonora e aspirada. Ou seja, decidiu fazer tudo ao mesmo tempo. E o proto-indo-europeu também era assim. Isso explica porque que todas essas línguas indo-europeias antigas, como o grego antigo e o sânscrito, tinham isso. E é claro que esse fenômeno não para só nas plosivas, né? Eu usei as plosivas como exemplo. Mas, por exemplo, o chinês, o mandarim, também tem essa distinção para outros sons, como ao invés do ch e o ch, aspirado. Então, essa variação não para por aí, ela é muito comum em várias línguas do mundo. E se você gostou dessas curiosidades e gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, isso é muito importante. Segue também o Holomorph nas redes sociais para receber atualizações sempre. Comenta qualquer coisa embaixo, qualquer sugestão, qualquer comentário. E quando você se inscrever, ative esse sininho aí para você receber notificação de quando sair vídeo novo, para que assim que você sair, você vá direto ver. E como sempre,